Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Said e nós vamos falar sobre governança corporativa. Esse é o nome da nossa disciplina e esse é o primeiro vídeo de uma sequência de vídeos que a gente vai fazer, fazendo um resumo do conteúdo disponibilizado para vocês na plataforma e quando necessário também, e quando houver mais dúvidas, a gente pode estar fazendo alguns vídeos específicos de determinados assuntos desse conteúdo de governança corporativa, que é um conteúdo, conforme eu falei na apresentação, que é, na verdade, uma necessidade hoje desses mercados globalizados, né? As instituições, em geral, perceberam que elas precisam ser mais éticas, serem mais transparentes, terem mais controles no que tange as informações e decisões geradas pelo alto executivo da empresa, né? Ele precisa também ser controlado, ele precisa também ter as suas ações, as suas decisões também, de certa forma, mapeadas, né, e controladas. E aí o termo ou as boas práticas de governança corporativa faz com que a empresa, qualquer organização, fique atendendo a essas necessidades do mercado e dos seus acionistas também. Então, para a gente poder iniciar esse conceito, eu coloquei que a governança corporativa é um sistema, né, pela qual as sociedades, né, que são as empresas, são geridas a partir do relacionamento entre acionistas, conselho de administração, diretoria, que aí entra o diretor executivo, né, o CEO, auditoria independente e conselho fiscal. Então, um sistema pelo qual as empresas são geridas a partir do relacionamento entre esses atores. Notem que se fala ali da gestão da empresa, não somente pela diretoria executiva, mas por uma série de outros atores que envolvem os acionistas, conselho de administração, auditoria independente e conselho fiscal, né? A governança corporativa ela traz boas práticas que visam aumentar o valor da empresa, né? Esse é um propósito, uma necessidade, né, dessas boas práticas, é o que a gente conquista com essas boas práticas. Ela também traz a contribuição para a perenidade da empresa, né, para a eternidade, para a manutenção da vida da empresa, e facilita também o seu acesso ao capital, facilitar seu acesso ao capital. Tá? Então, isso as práticas, né, boas de governança vão permitir a qualquer organização que a pratique. E esse mesmo conceito, né, então, se a gente pegasse em linhas gerais um conceito específico de governança, a gente diria que são práticas, né, são as práticas e os relacionamentos entre esses autores que a gente mencionou, que é acionistas, conselho de administração, diretoria, auditoria independente e conselho fiscal, com a finalidade de otimizar o desempenho da empresa e facilitar o acesso ao capital. Otimizar o desempenho da empresa, né, facilitar acesso a capital até mesmo por novos acionistas que queiram investir naquela organização. Então a gente tem que perceber quais são as práticas mais éticas, transparentes que vão ter que acontecer entre esses atores para que eu possa garantir uma melhora no desempenho da empresa e facilitar o acesso ao capital. Então, um surgimento, né, da governança, ela surgiu, né, esse conceito de governança corporativa também surgiu, na tentativa também, gente, de diminuir um problema típico, né, denominado conflito de agência, ou conflito de agente principal. Aí falou, a governança veio responder isso? Sim. E o que é isso? Isso ocorre, né, quando há separação isso ocorre quando há a separação de propriedade e controle das empresas. Então, olha só, se eu sou dono da empresa, eu sou majoritário da empresa e eu tenho outras pessoas que gerem a empresa para mim, então, isso na verdade, eu contratei um profissional, administrador, né, profissional para contratar, para gerir a minha empresa, ele pode estar somente atendendo a interesses próprios. Então, não, tem uma separação. Eu tenho uma separação entre eu que sou dono e quem controla a minha empresa, que é um profissional administrador que eu contratei para gerir a minha empresa. Agora eu pergunto, será que ele está vendo somente os interesses da empresa e dos seus acionistas e o meu, que sou majoritário, ou ele está, nas decisões que ele toma,
olhando benefícios, interesses próprios. Então, isso que a gente chama de conflito de agência. Eu até coloquei embaixo um conceito, né? Conflito de agência, então, seria o desalinhamento de interesses entre quem detém a propriedade, quem é o dono, e quem detém o poder de controle das empresas. Então, nem sempre quem detém o poder de controle, quem manda, né, quem dá as ordens, é quem detém a propriedade. Né? Em empresas menores, a gente acaba vendo que quem detém a propriedade, quem detém o poder de controle é a mesma pessoa. Mas em empresas médias e grandes, isso é separado. E além disso tudo, a gente ainda tem os acionistas ainda. Né? Os acionistas que estão fora da empresa e que precisam ter os seus interesses atendidos. Né? E tal definição é consistente com as referências teóricas apresentadas. Né? Então, esse é o conflito de agência. Eu tenho uma aula, uma videoaula gravada, que a gente só fala sobre conflito de agência. Tá? Eu sugiro que vocês assistam também. Tá? Então, a governança corporativa ela veio para tentar diminuir, né, esse problema típico que acontece em várias organizações no mundo todo. Então, a preocupação da governança é criar um conjunto eficiente de mecanismos, né, de incentivos, de monitoramento para a organização, a fim de que alinhar o comportamento dos executivos, né, quem detém o controle ali, com o interesse dos acionistas, que são os donos, os de propriedade. Então, nesse envolvimento, né, quem recebe, né, essas práticas de governança, além dos executivos, né, com os acionistas, né, você tem o conselho de administração, auditoria independente e conselho fiscal, que também passam ou executam essas regras de governança corporativa. Na verdade, conselho de administração, auditoria independente e conselho fiscal pratica a governança corporativa para checar ou para alinhar o comportamento dos executivos com o interesse dos acionistas. Né? Então você vê que são atores diferentes tentando unir mais dois atores, que é o executivo e os acionistas. Né? Então, por que a governança é tão importante atualmente e entrou definitivamente na agenda do administrador? Gente, se a gente começar a elencar aqui, século XX, ou melhor, século XIX, a gente não tinha muita preocupação com isso. Século XX em diante, a gente começou a perceber série de escândalos corporativos nos Estados Unidos, né? Se tinha fraudes no balanço contábil, no balanço financeiro das empresas. Chegava ao ponto de um acionista investir um dinheiro, né, colocar um dinheiro na empresa e um mês depois a empresa pedir concordado, né, porque os balanços contábil e fiscal da empresa estavam fraudados. Então, isso gerava escândalos. Né? Outras coisas, desregulamentação e integração global dos mercados de capitais, crise nos mercados emergentes, onda de privatização nos países europeus, onda de aquisições entre empresas, né? Aquisições hostis nos países desenvolvidos. Né? Então, assim, tudo isso faz com que a agenda de governança passe a ser importante para quem detém, para quem executa e para quem detém a empresa. Então virou quase que uma regra do negócio. Né? Hoje, se eu sou um exímio investidor, eu não vou levar meu dinheiro para uma empresa que não pratica governança. Né? Então eu vou sempre querer diminuir o risco de perda do meu dinheiro. E aí eu vou procurar uma empresa que pratique governança. Né? Essa é a minha essência. Motivos para adotar as práticas de governança corporativa. Então, assim, quais seriam os motivos para que eu possa adotar práticas de governança? Eu coloquei aqui alguns, né? Assegurar o controle da propriedade sobre a gestão, né? Então, é aquela ideia de separar investidores e gestores. Cria demandas por governança corporativa. Né? Isso, acho que só por essa prática a gente já adotaria a governança. Né? A gente conseguir fazer o controle da propriedade sobre a gestão. Não se fazia isso, né? Não tinha mecanismo para isso. Então, quando você pratica, você está, de certa forma, separando, né? Investidores e gestores para que os investidores possam checar, né? Acompanhar as decisões dos gestores. Preservar e otimizar o valor econômico da empresa. Né?
Sim, assegurar que o comportamento dos executivos estejam sempre alinhado com os objetivos da empresa. Já pensou? A empresa tem um determinado objetivo, você contrata, que foi o interesse principal dela existir, né? E aí você contrata um gestor que não está atendendo, está desvirtuando o ponto, o foco principal da empresa, né? Então, isso, quando você faz isso, você pode diminuir o valor econômico da empresa, né? Você pode levar ela a um fracasso. Então, você vai, com as regras, as práticas de governança, você vai preservar e otimizar o valor econômico dessa empresa. Obter melhorias de gestão, sim, você está fazendo as melhores, você está praticando um conjunto de regras que é praticado no mundo todo, né? Então, você quase que é obrigado a melhorar a sua gestão, né? Facilitar o acesso a recursos financeiros e não financeiros, sim, a sua empresa, ela vai atrair mais investidores por ela praticar a governança. Administrar os conflitos de interesse de forma mais efetiva, né? Ele coloca verificar se as informações oferecidas são fidedignas, confiáveis, relevantes e atendem aos interesses dos principais, né? Então, administrar os conflitos de interesse. Então, conflitos de interesse entre executivos e entre acionistas. Então, só que, além de você atender, você vai atender de forma mais fidedigna, de forma mais confiável, porque pode ser que eu sou um acionista, eu estou solicitando informações para o executivo e ele não está me dando informação confiável, relevante, né, fidedigna. Então, ali, com a governança, eu vou tentar garantir isso dessa forma, né? Contribuir para a longevidade e sustentabilidade da empresa, sim. Avaliar de forma permanente o propósito da empresa, que coincide com aquele item ali que fala do. Aqui em cima, cadê? Demanda. Alinhado com os objetivos da empresa, né? Avaliar de forma permanente o propósito da empresa, o objetivo da empresa. A gente está avaliando permanentemente se a empresa está indo dentro da linha de que ela foi proposta a ser criada, né? E aí a empresa que opta pelas essas boas práticas, ela adota linhas mestras. Essas linhas mestras da governança são transparência, prestação de contas, equidade e responsabilidade corporativa. Depois nós vamos abrir um pouco mais essas linhas mestras, né? Então ele coloca assim, ó, para que isso aconteça, né, de forma eficiente, essas linhas mestras, o conselho de administração deve executar seu papel, estabelecendo estratégias para a empresa, elegendo e destituindo o principal executivo, fiscalizando e avaliando o desempenho da gestão e escolhendo a auditoria independente. Então, notem que o conselho fiscal aí, né, conselho de administração, ele passa a ter realmente, ele passa a exercer realmente o seu papel, né? Se ele precisar destituir, haver a necessidade de destituir o principal executivo, vai acontecer. E para isso vai ter mecanismos para provar, para mostrar que aquele principal executivo não está atendendo, não está tendo um desempenho satisfatório na sua gestão, né? Então, é papel aí do Conselho de Administração, juntamente com auditoria independente, né? E todos esses atores que nós falamos anteriormente, tá? Que auxiliam, né? Ou que praticam efetivamente as regras, as boas práticas de governança. Então ele coloca o seguinte, ó, se você não tiver conselheiros qualificados, né, e também não tiver um bom sistema de governança, você pode levar a empresa ao fracasso por conta de quê? Abuso de poder, erros estratégicos e fraudes, né? Abuso de poder do acionista controlador sobre os minoritários, da diretoria sobre o acionista e dos administradores sobre terceiros. Então, abusos de poder. Você pode levar a empresa ao fracasso. Você pode ter também. Gente, só lembrando, esse abuso de poder é a pessoa autoritária, né? Ela achar que ela tem uma porcentagem maior do que o outro, que ele pode fazer com que os demais engulam determinados projetos, né? Que tem que ser colocado dinheiro e esses projetos sejam ruins. E você investir num projeto ruim, você pode fracassar a empresa. O outro erro, né, que pode acontecer, outro fracasso, são os erros estratégicos, resultado de muito poder concentrado no executivo principal. Notem que você deixa a decisão central e única da empresa na mão de um único executivo. E isso você pode ter erros estratégicos. Quer dizer, os acionistas talvez não são acionados ali, não são
não são consultados, né? Tanto o conselho de administração quanto os acionistas não são consultados para projetos que precisam ser investidos, para investimentos altos que são feitos pela empresa e que pode gerar erros estratégicos quando essa decisão fica somente nas costas, né, de uma única pessoa, de um único diretor executivo. Né? E fraudes, né? Uso de informação privilegiada em benefício próprio, atuação em conflitos de interesse. Então, há uma tendência de que esse diretor executivo possa gerar mais fraudes por ele ter a informação privilegiada. E aí ele usar isso em benefício próprio. Tá? Então, quando você não tem bons sistemas de governança corporativa, né, ou ausência de conselheiros mais qualificados, isso aí pode acontecer. E é realmente uma preocupação que pode gerar um fracasso para a organização. E ele coloca o seguinte, ó, no Brasil, os conselheiros profissionais e independentes surgiram em resposta ao movimento pelas boas práticas de governança. Quer dizer, as boas práticas de governança no Brasil geraram até mais vagas para vocês que são futuros gestores. Vocês atuarem como conselheiros profissionais e independentes. Olha que interessante. Então você vai estudar controladoria, né? Você vai estudar auditoria e você vai ser um conselheiro, você pode ser um conselheiro independente para atuar na alta administração da empresa, né? Ajudando, fazendo o elo, né, de ligação aí da alta administração com os principais acionistas da empresa. Né? Então ele coloca, surgiram em resposta ao movimento pelas boas práticas de governança e à necessidade das empresas modernizarem sua alta gestão. Eu modernizo a minha alta gestão quando eu invisto em conselheiros profissionais, visando tornarem-se mais atraentes para o mercado. O fenômeno foi acelerado também pelos processos de globalização, privatização, desregulamentação da economia, foi o que nós falamos nos slides anteriores, que resultaram em um ambiente corporativo muito competitivo e agressivo, né? Que talvez a culpa, gente, desse fracasso na alta gestão, talvez não seja somente de uma pessoa. Passa a ser até muito difícil, né, desse gestor sozinho conseguir atender, né, decidir sozinho sobre uma série de mudanças que vêm sendo de fenômenos, né, que são acelerados no mercado e que eles precisam ter respostas. Então, quando eles têm essas boas práticas para seguir, ele tem lá um bom conselheiro profissional independente para ajudá-lo, chega até a ser uma ajuda, não quer dizer que é somente ele está sendo punido, né? Que ele está sendo, como eu poderia dizer, somente auditado. Ele também está sendo aconselhado, ele também está sendo aconselhado para que ele possa dar as melhores respostas para esse movimento, né, que está acontecendo no mundo todo. É que ele precisa ter respostas. Né? A governança corporativa e ética. Outro assunto também muito linkado com o termo de governança é a ética. Né? Ética e governança corporativa andam muito juntos. Né? Uma empresa pode ter os melhores princípios de ética e não ter governança. Eu sou uma empresa altamente ética, mas não pratico governança. Agora, o contrário, não. Não vai acontecer dela ter governança e não ter ética. Não. Porque se ela tem governança, ela tem ética. Porque ética é até mesmo um dos princípios de aplicação da governança corporativa. A adoção de boas práticas de governança significa também a adoção de princípios éticos. Né? Então, isso realmente é uma verdade. Se você tem ética, você tem governança. Se você tem governança, não quer dizer que você tem ética. Desculpe. Se você tem ética, pode ser que você não tenha governança. Tá? Agora, se você tem governança, você obrigatoriamente tem ética. Tá? É isso que eu estou colocando. Esses conceitos estão muito relacionados. Muito bem relacionados. E aí, gente, esse desenho, né, esse diagrama mostra para a gente aí um pouco dos pilares da governança e os princípios básicos da governança. Então, os princípios básicos que a governança atende, que trazem a ter transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade corporativa. Isso é base para quê? Para os seus pilares, os pilares da governança, que é atendimento aos sócios, ao conselho de administração, à gestão, à auditoria independente e conselho fiscal. Né? Então, as boas práticas de governança são executadas, né? Estão alicerçadas
pelos sócios, pela boa comunicação, pela boa interação entre sócios, conselho de administração, gestão, auditoria independente e conselho fiscal, buscando, com as boas práticas de governança, a transparência, a equidade, prestação de contas, a responsabilidade corporativa. Tá? Então, no meio, nesses pilares, eu tenho os atores, embaixo eu tenho a base, né? Que são os princípios éticos também que eu busco, né, com a aplicação das boas práticas de governança. Então, falando um pouquinho ainda desses princípios, né, como eu coloquei, princípios fundamentais da governança: transparência, equidade, prestação de contas, cumprimento das leis, né, e ética. Ok? E aí eu falo aqui um pouquinho, equidade caracteriza-se pelo tratamento justo e isonômico de todos os sócios e demais partes interessadas, né, levando em consideração seus direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas. Então, é o tratamento isonômico de todos os sócios e demais partes interessadas. Todos eles, se são sócios, né, e são partes interessadas, eles têm direitos, eles têm deveres, eles têm necessidades, interesses e expectativas. E a gente tem que buscar com a governança atender, né, todas essas necessidades e fazer cumprir também os seus deveres. Tá? Isso na equidade. Temos também a transparência. Consiste no desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informações que sejam de seu interesse. Consiste no desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informações que sejam de seu interesse, e não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos. Então, antes de se aplicar a governança, a gente só atendia as disposições legais ou de regulamentos, mas não o desejo das partes interessadas não eram atendidas. Não, eu não preciso atender isso não, eu só tenho que atender o que a lei me pede. Né? Hoje não, a transparência da governança, ela permite com que essas partes interessadas também tenham acesso às outras informações que sejam de seu interesse. Né? Não deve restringir-se ao desempenho econômico-financeiro, contemplando também os demais fatores, inclusive intangíveis, que norteiam a ação gerencial e conduzem à preservação e à otimização do valor da organização. Então, quer dizer, se antes a gente só atendia ou demonstrava desempenho econômico e financeiro, com as práticas de governança e nesse item, nesse princípio de transparência, a gente começa a atender outros fatores, né, que norteiam a ação gerencial dentro da organização. Então, qualquer solicitação, né, que passe por esse fator, né, por um desses fatores, tangíveis ou intangíveis, podem ser solicitados pelas partes interessadas. O outro seria a prestação de contas, né? Os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação de modo claro, conciso, compreensivo e tempestivo, no tempo solicitado, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões e atuando com diligência e responsabilidade no âmbito dos seus papéis. Então, a prestação de contas ficou mais ampla, né? Ela tem que ser clara, concisa, compreensível e no tempo exigido. E aí assume-se integralmente as consequências pelos seus atos, tanto de empresas públicas quanto privadas. Tá? Então, a prestação de contas também é um princípio da governança. Responsabilidade corporativa, né? Os agentes de governança devem zelar pela viabilidade econômica e financeira das organizações, reduzir as externalidades negativas de seu negócio e suas operações e aumentar as positivas, né? Então, reduzir as externalidades negativas de seu negócio e suas operações e aumentar as positivas, levando em consideração no seu modelo de negócio os diversos capitais, né? No curto, médio e longo prazo. Então, os agentes de governança, né, que praticam a governança, eles devem zelar pela viabilidade econômico-financeira das organizações. É outro princípio. Né? Então, assim, é de responsabilidade dele também zelar por essa viabilidade econômica e financeira. E eu digo até que vamos dizer, é uma atitude, né, principal de qualquer gestor, mas que aqui a gente deixa claro que ela também é responsabilidade essencial para a governança. Né? Tá? Então, isso é um outro princípio. E aí, os pilares básicos, né? Eu também coloquei naquele desenho: propriedade, que é o acionista principal ali, né? É o dono, né?
conselho de administração, diretoria executiva e auditoria independente. É o mínimo que a gente tem. Dono, né, propriedade, que é chamado propriedade, ou quem detém a maior porcentagem, o conselho de administração, diretoria executiva e auditoria independente. Isso são os pilares que está demonstrado naquele desenho. E aí aqui eu coloquei um desenho que mostra para vocês aí como é que existem esses relacionamentos, né, entre eles. Entre a propriedade, com o conselho de administração e o conselho fiscal, quando existe, o CEO que está na diretoria, com a auditoria independente, e as partes interessadas que estão num nível abaixo, né? Então notem que o CEO, né, que é o diretor executivo, ele não está sozinho nas decisões e não parte somente dele. Ele é alimentado com o conselho de administração e conselho fiscal, né, que estão no mesmo nível. Quem detém maior também não detém sozinho, não define sozinho, ele passa as necessidades dele e as decisões dele também por um conselho de administração e fiscal, que por sua vez alimenta o CEO de decisões, que por sua vez o CEO é auditado de forma independente por ambiente externo, né? Por um conjunto de profissionais externos que verificam as suas ações. E por sua vez vai atender as partes interessadas, né? Que elas também solicitam informação e também são atendidas nas suas necessidades. Então, acho que o relacionamento aí é importante da gente reconhecer de que vai acontecer dessa forma quando você pratica boas práticas de governança. Ok? Eu acho que nesse primeiro momento, essa primeira pincelada sobre o assunto, né, sobre o conceito de governança, sobre o objetivo de se utilizar a governança, eu acho que é isso que a gente tinha para falar. Em breve, a gente disponibiliza mais alguns vídeos para vocês. Forte abraço.